queremos, Deus, nesta noite nos alimentar. Obrigado, Jesus. Obrigado por isso. Te agradecemos, te louvamos. Amém? Glória a Deus. Chegamos aqui à nossa quarta mensagem sobre estações de vida. E glória a Deus por isso. Como é maravilhoso o Senhor, com o seu conhecimento, nos trazendo fundamento após fundamento, base após base, para que nós possamos ter consolidado a nossa casa espiritual em um alicerce inabalável, em um alicerce que não é vulnerável às intempéries da vida, que não é vulnerável às circunstâncias levantadas pelas ondas desse mundo, pelos ventos desse mundo, pelas inconstâncias desse mundo. Não, nós temos uma palavra poderosa vinda de Deus, amém? E tijolo a tijolo, como Judas vai escrever, vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, edificando, construindo uma casa espiritual, construindo, como Pedro disse, um santuário, para oferecermos ao Senhor sacrifícios espirituais, por intermédio de Cristo Jesus. Nós falamos nessa série na primavera, sobre a criatividade e a renovação. Essa natureza divina que nós recebemos, Pedro diz que nós recebemos dessa natureza que há no próprio Deus. E Ele nos deu essa capacidade criativa, e a oportunidade de vivermos renovação continuamente. Isso falamos a respeito do verão, da primavera. Do verão nós falamos sobre a alegria e o trabalho. É interessante que o trabalho sempre foi projeto de Deus. O trabalho não é um pecado que foi não foi um peso que foi imposto sobre o homem por causa do pecado que ele cometeu. Não, já estava lá, o homem já ia trabalhar, cuidar do jardim, cuidar da criação de Deus. Em Cristo Jesus nós temos renovado essa alegria para com satisfação vivermos e desempenharmos os talentos e habilidades que o Senhor deu a cada um de nós para exercermos os nossos trabalhos, ou seja, para produzirmos e glorificarmos a Deus. Amém? Glória a Deus. Falamos na semana passada do outono, aquela estação de quietude e aprendizado. E é interessante porque Deus está nos dando nesse tempo também essa oportunidade de aprendermos, de termos um coração ensinável, para nos voltarmos para o Senhor. Falamos outro dia que Saul teve uma oportunidade de alcançar um coração ensinável, assim como Davi, porque os dois eram oriundos de uma mesma descendência de pecado. Tanto um como o outro estava suscetível a errar. E de fato os dois erraram. Mas um se inclinou com um coração ensinável, para aprender, para reaprender, aproveitando a oportunidade que o Senhor deu. E assim nós temos aproveitado as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Porque nós erramos, nós acertamos, depois nós erramos em alguma coisa, mas nós acertamos em outras. Mas por que nós temos a oportunidade de reaprender? Porque o Senhor, pela sua bondade, nos leva ao arrependimento. Nos leva a uma reflexão. E vamos falar um pouco dessa reflexão hoje, nessa estação chamada inverno, que é solitude e paz. Amém? E essa solitude, que é diferente de solidão, é a oportunidade que nós temos de momentos a sós com Deus, refletirmos, reavaliarmos, reconsiderarmos, amém? E depois do esclarecimento que o Espírito Santo nos traz,
por causa desse olhar para dentro e refletir sobre nossas palavras, ações, decisões, atitudes, nós temos a oportunidade de alinhar o que está desalinhado, de consertar o que está quebrado e ter paz com Deus. Aleluia! Paz com Deus. E como nas outras, a gente faz esse pano de fundo do paralelo natural sobre essa estação. O inverno é uma das 4 estações do ano, que acontece de 21 de junho a 23 de setembro. O meu aniversário é bem no começo do inverno. É dia 21 de junho. Quando eu não conhecia Jesus, eu falava de boca cheia, né? Falava assim, de boca cheia. Eu sou o primeiro dia de câncer. Aí eu conheci Jesus e entendi que a gente não crê nessas coisas. Mas eu tinha uma outra coisa para falar. O meu aniversário é no primeiro dia do inverno. Glória a Deus. Está associado ao ciclo biológico, né? A irmã Cris falou sobre biologia. Está associado ao ciclo biológico de alguns animais que entram em hibernação durante o período de frio intenso. É a estação mais fria do ano. Quando você lembra sobre um animal que hiberna, qual que é o animal que vem à sua mente? O urso. Não é verdade? Mas tem outros. Não me pergunte porque eu não sei lhe dizer agora. Mas tem. Características da estação. No hemisfério norte, o inverno tem o seu início no mês de dezembro. Lembra que eu falei? Né? Nós chegamos ali no fim do ano, enquanto a gente está aqui com esse calor de rachar. Você olha, né, nos filmes, você vê o Natal, está nevando para todo lado, está frio lá nos States. Né? Por quê? Porque lá é hemisfério norte. No hemisfério sul, né, ele tem o seu início em junho. No hemisfério norte, em dezembro. É interessante ressaltar que enquanto em um hemisfério a estação é inverno, no outro hemisfério é verão. E isso é interessante aqui, a gente fazendo esses paralelos. Cada um vive a sua determinada estação. Amém? Cada um, em um lugar diferente, vive a sua própria estação. O inverno é caracterizado no Brasil por baixa umidade do ar e pouca ou nenhuma ocorrência de chuva. Apesar de alguns dias da estação apresentarem uma queda nas temperaturas em diversas regiões, em boa parte do período da estação, essas temperaturas permanecem elevadas, causando desconforto na população e até mesmo favorecendo o aumento de doenças respiratórias. Sul e Sudeste sentem mais o rigor da queda de temperatura. Eu sempre digo, irmãos, quantos campograndenses nós temos aqui? Quando eu tinha de 14 anos, 15 anos para baixo ali, não 15, até 17 anos para baixo, eu me lembro como o inverno de Campo Grande era bem rigoroso. Era frio de verdade aqui. Frio mesmo. Eu me lembro que ali, quando eu trabalhei em eventos, em festas, né? Trabalhei, era garçom de buffet. 5 da manhã acabava a festa, a gente pegava aquele primeiro ônibus, e a gente descia do ônibus e atravessava aquelas áreas abertas, assim, você cruzava de uma ponta na outra, era aquele céu azul, mas um frio que parecia que entrava dentro da cabeça da gente. Um frio forte. Aí mais novo ainda, né, estudando de manhã, pegava o ônibus bem cedinho, no inverno a boca estava toda rachada, tudo cortada, e frio. Aí se chovesse então, meu irmão, aí o negócio ficava estreito. E aí, né, os anos passaram e a gente não tem mais esse tipo de inverno aqui em Campo Grande. Daquela época, que era ali, aquela estação toda de frio mesmo. Mas de vez em quando eu vou lá para o sul e eu me recordo daquele tempo, irmãos. Porque Cascavel é uma cidade muito fria. Eu já peguei frio lá em Porto Alegre, forte também. E isso é interessante, porque existem momentos que a gente não vive mais. E a gente precisa refletir sobre isso.
E às vezes algumas pessoas são saudosistas, no sentido de se esquecer de viver o presente, se preparando para o futuro, e só com lembranças de um passado que não volta mais, né? Que fique equilibrada a temperatura, mas não precisa ser frio assim, igual era não, porque a gente sofre, amém? Aí vai algumas dicas aqui para você de saúde pública. Alguns cuidados que os profissionais de saúde, eles dão, né, como uma dica na estação do inverno. Renovar o ar da casa, né, porque a tendência é a gente fechar tudo no dia de frio, né? A gente fecha a janela, fecha a porta, não deixa nada aberto. Mas aí o ar não se renova ali dentro daquela casa. Então é importante a renovação do ar dentro da casa, né? As mudanças bruscas de lugares, né? Às vezes você está num lugar quentinho, aí você sai de peito aberto para o frio, né? Higienizar roupas. Isso aqui é bem difícil, irmão, evitar banho quente. No inverno. Eu lembro que eu ia com a minha mãe para a casa de uma tia, ali por volta dos meus 10, 12 anos, às vezes a gente ia passar uns dias na casa da minha tia, e aí cedo eu ia para a escola, minha mãe me chamava, e às vezes eu tinha que tomar banho de manhã. E o chuveiro queimado. Gente, eu tinha que tomar banho de manhã. Era bem um banho relâmpago de gato, mas era gelado, 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 gelado. O tipo de vestes, né, algumas vestes a gente tem que cuidar. Produto químico, né, que é utilizado em casa. Poeira doméstica, né, pó, muitas vezes acontece. Então, alguns cuidados naturais. A palavra inverno deriva do latim hibernum, que significa que está também associada à característica de alguns animais de entrar em um período de hibernação durante as baixas temperaturas. E aí, essa questão da hibernação, preste atenção nesse princípio. A hibernação é um processo em que o animal tornou-se inativo em suas taxas metabólicas. Caem de maneira drástica essas taxas. Ou seja, ele vai passar a gastar menos energia naquele período. Então ele vai desligar, para que também ele não tenha que ir atrás de comida. E como ele vai gastar menos energia, aquela energia que ele vai estar gastando ali é para se manter aquecido, quietinho ali. E alguns animais apresentam essa capacidade de diminuir seu metabolismo e iniciar um longo período de dormência quando o meio está favorável. E esse princípio da natureza nos fala de momentos, irmãos, que nós precisamos. Não é uma inatividade espiritual, mas é um tempo em que nós nos aquietamos diante da presença de Deus para renovar as nossas energias espirituais, amém? É um momento em que nós intensificamos uma busca. Sabe, eu aprendi ao longo dos anos que há momentos que você foca e determina uma intensidade grande de oração, de leitura da Bíblia, de jejum, além daquela vida devocional. 4, 5 horas de oração diária, leitura da Bíblia mais profunda, juntando todas essas coisas, um período maior de consagração com jejuns, que é o tempo em que a gente reabastece, em que a gente se prepara para um tempo novo que Deus está trazendo, amém? Então existe esse momento que o Espírito Santo conduz você para dizer assim, ó, agora é um tempo de buscar de uma forma mais profunda. Eu já sei que você tem o seu devocional, eu já sei das atividades que você tem na igreja, e não estou falando disso, o Espírito Santo fala para você. Estou falando para você de um momento mais intencional de buscar a minha face, de renúncias que você vai ter em um período, para que você busque a minha face. Como Jeremias disse, para clamar a mim, para eu te responder. E te anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Deus quer te levar a lugares de profundidade, amém? E muitas vezes esse lugar é na solitude. Aleluia. Para te levar a um lugar também
de paz. E que lugar de paz é esse? Olha que interessante. Esse lugar de paz é um lugar que a pessoa que decidiu mergulhar profundamente em Deus, em meio às tempestades da vida, e silenciou o barulho do mundo e os riscos à sua volta. Esse é um lugar de paz que essa pessoa vive. Porque a paz não é a ausência de guerra. Aleluia. A paz é um estado que encontramos em Deus em meio até mesmo à guerra. Por quê? Porque estamos seguros nele, fortalecidos nele. Amém? Agora, nós vamos falar um pouco aqui, num paralelo com a vida de Ana, que viveu um momento em que ela estava em alguma situação bastante difícil, bastante complicada, sobretudo emocionalmente, porque tudo que nós vivemos do lado de fora aqui, irmãos, tem um reflexo direto para o que acontece do lado de dentro. E a partir do momento em que nós, pelo Espírito de Deus, somos conduzidos a lidar com as nossas questões externas, nós somos curados, somos consolidados, somos fortalecidos do lado de dentro. E passamos a viver um sentimento segundo Cristo Jesus, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento segundo Cristo. Ali, claro, o apóstolo vai discorrer, dizendo especificamente o que era aquela intenção de Jesus, que sendo em forma de Deus. Mas o princípio sempre será ter um sentimento segundo Cristo Jesus, emoções alinhadas, emoções curadas, emoções claras com as de Cristo. Aleluia. 1 Samuel 1 e 2 diz: havia certo homem de Ramataim, Zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Ana estava passando uma estação de inverno na sua própria vida. Ela não podia, além dela não poder ter filhos, ela ainda tinha que lidar com a situação, olha lá um gato, com a situação de uma zombaria, com a situação de um escárnio, de uma mulher que não tinha nem um pouco de empatia, de uma mulher que não olhava o sofrimento da outra com misericórdia, não, ela olhava com altivez, ela olhava com soberba, ela olhava com vanglória, com vaidade. Queridos, tudo aquilo que Deus faz por nós e nos permite viver, deve ser usado para promover a glória a Ele, amém? E conduzir outras pessoas a glorificá-lo. Aleluia! Toda a alegria que você vive por causa das bênçãos de Deus, liberadas sobre você, não é para inchaço, não é para orgulho. É para que você possa compartilhar da glória de Deus, amém? Isso às vezes vai ser em uma forma só de testemunhar o que Deus pode fazer, isso também será em uma forma de compartilhar aquilo que Deus fez por você com alguém, amém? Seja uma questão material, seja uma questão de conhecimento, seja uma questão de aprendizado, você aprendeu, você compartilha, aleluia? Há um caminho que pode ser trilhado, em que você conduz outros a desfrutarem do favor de Deus. A questão de ser estéril era para as mulheres algo que era quase uma sentença de morte. Porque entre outras questões, esse era um dos principais propósitos para os quais uma mulher estava ali
trazendo uma descendência, um legado, dando continuidade a um propósito, tendo um sentimento de satisfação, de plenitude, de algo em sua vida sendo concluído, realizado. Então, como Ana não, até então estava ali estéril, ela não tinha uma perspectiva de ter essa plenitude em sua vida. E quando nós olhamos também para o pensamento hebraico do Antigo Testamento, tem uma outra coisa. Quando a palavra de Deus fala do ventre, também se relaciona às entranhas. E as entranhas, o ventre, ele é muito relacionado com a questão dos sentimentos humanos. Então, nas suas emoções, nos seus sentimentos, também podemos dizer que estava ali uma esterilidade. Por conta de uma esterilidade física, havia uma esterilidade emocional no que diz respeito a sentimentos positivos, a alegria, a satisfação, a paz e a tantas outras coisas. Então, desse tempo, o que Ana vivia era humilhação. Muitas pessoas já foram humilhadas ou carregam consigo um sentimento de humilhação por alguma situação que viveu. E isso a levou a se fechar, a se trancar. E a ter, muitas vezes, lá no âmago, lá no fundo, uma ferida não resolvida, não sarada, não curada. Mas essa estação do inverno, quando nós direcionamos para ir para esse lugar de solitude, na direção certa, que nós vamos ver aqui, nós encontramos a oportunidade de sermos curados por Deus. E então toda a esterilidade cessa. Toda a esterilidade é rompida. E nós somos frutíferos naquilo que Deus nos chamou para ser. Jesus disse: eu vim para que vocês vão e deem fruto. Ele não nos chamou para sermos estéreis como aquela figueira. Ele nos chamou para darmos fruto. Então nós precisamos, com o Espírito Santo, com a ajuda dele, desse ajudador bendito, se estivermos em algum momento vivendo esterilidade, nós precisamos identificar o porquê está acontecendo essa esterilidade. E o Senhor vai entrar, vai agir nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Quando o inverno chegar em sua vida, então, em primeiro lugar, entregue as suas emoções a Deus. Versículo 6 do capítulo 1. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Sempre que você olha a narrativa bíblica do Antigo Testamento, a mente do hebreu, ele não trabalhava com essa coisa de um pensamento de equivalência do bem e do mal. Daquela coisa como se Deus estivesse lutando com o diabo. Querido, Deus não está lutando com o diabo. Amém? Deus nunca lutou contra o diabo. Deus é. Você entende isso? Deus é. É o diabo que não se dá por vencido e tem por um tempo determinado esse espaço para estar enganando as pessoas. Mas Deus é. E não está numa escala assim de medir forças. Tanto que a palavra de Deus diz que quando o Senhor, na consumação dos séculos vier, Ele aniquilará Satanás com o esplendor da sua glória, com assopro, com hálito, com assopro, e com o esplendor da sua vinda. Foi o diabo. Aleluia. E o que eu estou falando aqui? Então,
A soberania de Deus nesse sentido, para a mente do hebreu, qualquer coisa que acontecesse, boa ou ruim, é porque Deus permitiu. Porque o diabo não faz nada se Deus não permitir. Então eles nem ficavam pensando numa questão que o diabo fez. Eles não pensavam que uma esterilidade vinha também por conta de uma hereditariedade do pecado que danificou o aparelho. Aleluia. Então o entendimento deles era: o Senhor fechou a madre. E de fato, porque o Senhor, na sua soberania, conhece todas as coisas, amém? Mas Ele também é aquele que faz da estéril mãe de filhos. Aleluia. Glória a Deus. Mas a sua rival se aproveitava daquela situação para irritar. Então, o descontentamento que Ana já vivia era ainda multiplicado porque ela ainda tinha que lidar com aquela mulher continuamente. E aí entra uma primeira questão para nós, meus queridos irmãos, que nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Nós precisamos ser transformados a cada dia pelo poder do Espírito Santo, para nos parecermos mais com Jesus, até a tal ponto que as atitudes das pessoas para conosco não mudem o estado de quem nós somos em Deus. As circunstâncias que operam do lado de fora não mudem a realidade de quem nós somos em Deus. E para isso nós precisamos entregar as nossas emoções para o Senhor. O dia que a gente está irritado, está bravo, a gente tem que ir para os pés do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia. Porque eu não quero, Senhor, que esse meu estado emocional me leve a ferir pessoas, a tomar decisões erradas, a tomar decisões precipitadas, a me adiantar nos processos, a andar segundo a minha ansiedade. Porque eu não tenho ainda, ou porque eu não entendi ainda tal processo ou tal situação, eu não quero que as emoções que eu estou sentindo, por conta talvez de uma frustração por uma circunstância que eu ainda não entendo, venham me tirar do plano e do propósito que o Senhor tem para a minha vida, venham me fazer ir uma direção totalmente contrária àquela que realmente pode me levar à cura, pode me levar ao aperfeiçoamento, pode me levar ao crescimento. Não, Senhor. Eu quero derramar diante do Senhor todas as minhas ansiedades. Eu quero derramar diante do Senhor todas as minhas questões, todas as minhas frustrações. Às vezes, talvez você já tenha ouvido falar sobre Jó, e que ele não atribuiu ao Senhor falta alguma. Ele não pecou contra Deus, em meio a todas aquelas circunstâncias adversas que ele viveu. Sim ou não? Mas Jó não ficou quietinho não, meu querido. Se quando você lê, ele está lá falando com Deus. Ele está lá derramando a alma dele diante de Deus. E não tem problema quando a gente está frustrado, amargurado, sem resposta. É para Ele que você tem que falar. O negócio não é você falar das suas frustrações ou daquilo que está passando na sua cabeça, no seu interior. A questão é para quem você vai derramar a sua alma. A questão é para quem você vai proferir essas palavras, diante de quem que você vai derramar o seu coração. Às vezes as pessoas estão com alguma situação na vida e contam para todo mundo, menos para Deus, que é de fato o único que pode mudar a nossa realidade. E aí a gente vai entender, quando a gente alinhar certinho a nossa cabeça, para buscar a mente de Cristo, o Espírito Santo vai nos dar entendimento de que algum processo vai acontecer na nossa vida,
vai nos transformar em áreas que direta ou indiretamente tenham a ver com aquela situação que nós enfrentamos, mas que talvez, sem enfrentar aquela situação, nós nunca olharíamos para aquela determinada área. Nós nunca refletiríamos sobre aquela determinada área. Então é onde Deus, até mesmo da fraqueza, tira força, como diz a palavra. No momento da circunstância mais adversa, mais difícil, não é que Deus queira que você passe por aquilo, mas Deus, até mesmo daquela situação, move algo que redunda para a sua glória e para o seu louvor, e que te leva no final a ser aperfeiçoado no caráter de Cristo, e ser alguém preparado como um vaso de honra para louvor e glória do Senhor. Porque Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Ele é o oleiro e nós somos o vaso. O próprio Jó vai dizer isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Dez, 8 diz: as tuas mãos me fizeram e me entreteceram. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram. Jó 10, verso de número 8. E o salmista Davi ainda vai dizer também, no Salmo 119, 73, as tuas mãos me fizeram e me formaram. Como que ele fez? Do pó, moldou, como um vaso é moldado na mão do oleiro. E Paulo aos Romanos vai dizer, não tem o oleiro poder sobre o barro? Então, muitas vezes em processos que nós estamos vivendo, Deus está tratando as nossas vidas, e Deus está nos curando. E Deus está nos preparando para algo poderoso que Ele tem para nos dar, que está lá adiante ainda, mas que nós não estamos vendo. Aleluia! Deus prepara você, Deus trabalha em você, Ele quer confiar a você algo, Ele quer confiar a você a autoridade, que Ele deu na verdade, mas Ele quer que você a use de forma ousada, de forma segura, de forma intrépida. Mas para tudo isso, onde que Ele vai trabalhar? Nas nossas emoções. Porque lá residem os resquícios do medo, da incerteza, da insegurança, da dúvida, da insatisfação, e tantos outros sentimentos que são nocivos à nossa caminhada e vida de fé em fé. Então Deus trabalha em nós primeiro, para que depois Ele trabalhe através de nós. Aleluia! A provação acontece para o crescimento. Deus não te prova para te ver cair. Tiago 1, verso 12 diz, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quantos aqui creem que são amados por Deus? Então é para você, é para mim, é para nós, aleluia. Segundo lugar, supere o barulho da oposição. Verso 7, isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Ano após ano. A gente não sabe quanto tempo isso durou. Mas era ano após ano. Ana tendo que lidar com Penina, tendo que lidar com as suas zombarias, com o seu escárnio, tendo que lidar com a sua própria situação. Mais um ano está chegando, e eu vou lá, e eu não tenho um filho para oferecer ao Senhor. Mais um ano, eu vou voltar, e aquela mulher vai estar falando, vai estar zombando.
Ou seja, havia um monte de setas, de pensamentos, de informações do lado de fora que estavam sempre combatendo, porque de repente vem um ciclo vicioso dos pensamentos que começam a desencadear a sequência de outros pensamentos. Por quê? Porque se isso acontecer, vai acontecer isso também. Porque se vai acontecer isso, também vai acontecer aquilo. Porque daquilo também vai acontecer. E vai se desencadeando um monte de pensamento que na estatística nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. E o que é necessário fazer? Silenciar a voz da oposição, o barulho do lado de fora. E aquietar o coração, aleluia! E aquietar o coração diante do Senhor. Eu gosto quando Davi fala, não me lembro agora certinho, mas Davi fala assim: alma minha, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. 42 verso 5 de Salmos. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Ó, meu Deus, dentro em mim a minha alma está abatida. Portanto, lembrar-me-ei de ti desde a terra do Jordão, e desde as alturas do Hermon, e desde o monte de Mizar. A minha alma está falando muita coisa, mas eu vou lembrá-la de outra coisa. Eu vou falar para ela sobre outra coisa. Eu vou silenciá-la. Ela está me falando das coisas que não aconteceram. Ela está falando das coisas, das zombarias. Ela está falando das coisas que eu sinto muitas vezes. Mas eu vou lembrá-la da sua palavra. Eu vou lembrá-la da sua fidelidade. Eu vou lembrá-la das suas promessas. Eu vou lembrá-la de que o Senhor foi com os meus antepassados e que o Senhor será comigo. Eu vou lembrá-la. Eu não vou deixar que ela fique me bombardeando. Eu não vou deixar que as minhas emoções determinem o que será da minha vida. Porque eu não vivo por aquilo que eu sinto. Eu vivo por aquilo que a tua palavra diz. Os sentimentos são inconstantes e instáveis, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Andamos por fé e não por vista. Não deixe que a oposição afete sua rotina ou mude sua condição de vida ou te traga desânimo. Às vezes a oposição consegue te afetar ao ponto de mudar não somente a sua dieta física, como também espiritual. Não deixe de orar e se alimentar espiritualmente na palavra por causa da oposição. Os salmos nos falam isso, e às vezes dos zombadores, dos inimigos, dizerem: o que te adiantou buscar a Deus? Confiou no Senhor? Às vezes as vozes aí fora querem dizer assim: você está orando, você está aí, você está aquilo, e aí? Seta inflamada do inferno, vai para o inferno em nome de Jesus. Que a nossa mente seja renovada pela palavra de Deus, pela esperança que é posta no Senhor, que é fiel e não pode mentir, que disse: estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Não te deixarei, não te desampararei. Salmo 55, 20 eu acho, 22, sei lá, está na Bíblia aqui, 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu fardo, como Pedro disse, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Ele o pensamento. Lembra que eu falei outro dia, lá eu na porta daquela embaixada, e os pensamentos, e eu falando de Deus, da esperança em Deus, das promessas de Deus, e o pensamento acelerado não parava de falar outra coisa, e de me dar uma imagem negativa, e eu disse assim: Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de tudo, e eu confio em Ti, e o Senhor tem
controle de tudo. Quando estamos com Deus, a oposição nos promove. Terceiro lugar, desenvolva um relacionamento de intimidade com Deus. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, 1 Samuel 1:9, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Onde você tem sido encontrado do dia do seu choro? No Face, no vizinho, no Instagram, no WhatsApp? Ou você tem se achegado com confiança ao trono da graça? Hebreus capítulo 4, verso 16. Cheguemos com confiança diante do trono da graça e encontremos graça para sermos socorridos no momento oportuno. Ana foi para os pés do Senhor. Ana foi para o lugar aonde se invocava o nome do Senhor, aonde se invocava o favor do Senhor. O véu do templo foi rasgado e você pode entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, querido. Tiago disse: está alguém entre vós triste? Ore. Alguém alegre? Cante louvores. Vá para os pés do Senhor, seja saltando de alegria, ou seja, vivendo um momento de tristeza, orando, louvando a Deus, buscando a sua face. Relacionamento com Deus nos leva para o lugar da manifestação da promessa. Esse quebrantamento, esse lugar de intimidade fez com que Ana e Deus entrassem em uma parceria. Havia um momento silencioso da profecia ali. Havia uma corrupção. O sacerdote estava corrompido, seus filhos estavam corrompidos. Deus precisava levantar um profeta e Ana precisava de um filho. Então Ana recebe de Deus um filho e devolve a Deus e entrega um profeta. Mas através do quê? Através de relacionamento. 1 Samuel 1:10.4, transforme suas lágrimas em oração. E com amargura, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Tem gente que às vezes só chora, mas não ora. Não é só falar do que não está dando certo. É ir aos pés daquele que pode fazer dar certo. Aleluia. Eu tenho que ir para os pés daquele que é o único que pode fazer a coisa dar certo. Para ele não tem nada condenado. Nesse sentido, não tem conserto mais. Para ele não há limites, para ele não há impossível. Deus pode mudar as situações. Deus pode mudar os quadros. A questão é o quanto nós estamos posicionados para isso. O próprio Jesus chorou. O próprio Jesus chorou, João capítulo 11, versículo 35. Diz que quando ele está ali com aquela informação de que o seu amigo Lázaro, que antes ele recebe a informação de que estava doente, agora está morto. E quando Jesus chega, pergunta onde o puseram. E mostram para Jesus o lugar, diz ali, Jesus chorou. Não tem problema chorar. A questão é diante de quem nós choramos.
Porque quando nós choramos, alinhados com os propósitos de Deus e derramando nosso coração diante de Deus, depois do choro vem ressurreição. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque pela manhã se renovam as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Ele está conosco, Ele não nos deixa. Quinto lugar, eleve os seus pensamentos. 1 Samuel 1,15, Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Em outras palavras, eu estava dizendo para Deus o que Deus já sabe, mas Ele quer ouvir de mim. Tem coisas que você precisa falar para Deus, mas Deus já sabe, mas Ele quer ouvir de você. Isso é intencionalidade. Isso é ir em direção ao Senhor. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Por quê? Porque nesse processo, o mistério de Deus opera em nós, transformando-nos de glória em glória, na mesma imagem. Na mesma imagem. E à medida que nós vamos até o Senhor, falando das nossas queixas, falando das nossas frustrações, a nossa mente é renovada pelo conhecimento de Deus, porque nós nos aproximamos dEle, nós então somos lembrados das suas boas palavras e das suas boas promessas pelo Espírito Santo, e esse conhecimento de Deus vai tomando lugar e tirando todo o argumento, todo raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Deus, e nós temos renovação no nosso entendimento. Sai o conhecimento velho, sai o fermento velho, sai aquilo que não pode produzir e gerar vida, e entra a palavra de Deus. Se instala ali a palavra de Deus, e é ela que nos faz ficar firmes nele, no seu plano, no seu propósito, na sua vontade. Quando você chora diante de Deus, você busca os seus pensamentos. Quando você chora diante de Deus, você busca os seus pensamentos. Isaías 55:11 diz: porque assim como os céus, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu a enviei. Mas antes ele vai dizer: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos maiores do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos maiores do que os vossos caminhos. Eu tenho um plano melhor para você do que o plano mais extraordinário que você acha que você tem. Eu tenho um projeto mais extraordinário para você, maior do que o projeto mais extraordinário que você possa conceber. E o que eu quero é trabalhar em você, para trabalhar através de você, agir em você, para agir através de você. Ele quer que você seja uma testemunha do que Ele fez em você também, da maneira como Ele agiu por você também. Quando Jesus cura algumas daquelas pessoas, Ele fala: vai e anuncia aos teus quão grandes coisas fez o Senhor por você e como teve misericórdia de ti. As coisas que o Senhor fez por Ana e a forma como Ele teve misericórdia dela ficaram registradas para nós. Um legado de uma mulher de fé, que teve como resposta do seu quebrantamento e oração, o homem que veio a ungir o maior rei de Israel. Tudo que Deus tem para fazer na sua vida é grande. Não tem escala dimensional no sentido
quantitativo. É grande porque qualquer coisa que Deus faz é grande, é importante, é relevante. Então, no tempo em que nós estamos nessa solitude, nessa reflexão com Deus, nesse quebrantamento, nesse lugar de derramar a nossa alma diante do Senhor, Deus trabalha em nós. Deus nos dá direção. Deus nos dá resposta. Deus nos dá discernimento, para que possamos tomar as melhores decisões, para que possamos seguir as melhores direções, para que tenhamos a melhor resposta para dar. E quando a gente entende e vive o processo, o benefício da estação se manifesta na nossa vida. Na manhã seguinte, 1 Samuel 1, 19 e 20, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. O que você tem pedido ao Senhor? Porque algumas coisas vão acontecendo no tempo do inverno. Vão sendo trabalhadas. Vamos sendo lapidados por Deus, moldados por Deus. E então, essa estação chega ao fim e nós estamos preparados para viver a primavera. Para viver o tempo em que a chuva que visita para a produção do fruto agora venha a ser manifesta sobre as nossas vidas. Venha a chuva sobre nós e nos faça frutificar naquilo que Deus determinou a nosso respeito. Fique de pé.